Olá, tudo bom? Esse é um pequeno teste inicial. É a primeira vez que eu estou fazendo uma live, então fazendo esses ajustes iniciais. Deixa eu me organizar aqui na página dos Guardiões também. Eu não sei se tem alguém já. Tem duas pessoas. Eu não consigo aqui acessar na página dos Guardiões a live. Deixa eu ver como é que eu faço. Marco Antônio, tudo bom, cara? Meu colega do projeto Guardiões. Eu me adiantei uns 2, 3 minutos, mas é parte da preparação técnica, passagem de som. Fala, Matheus, xamã, grande xamã, grafiteiro do projeto também. Salve, irmão, tudo bom? Bom, eu pretendia usar aqui o computador que está do meu lado para poder interagir com vocês, por uma questão muito simples, porque eu queria. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu queria poder responder em algum caso, em algum momento, mas pelo visto não está funcionando. Bom, são 10 horas em ponto. São 10 horas e é o horário que devemos começar então a nossa transmissão. Como todos sabem, como todos têm acompanhado pelas mídias sociais, pela página dos Guardiões no Instagram, no Face, no site da Prefeitura de São Leopoldo, enfim, no jornal de hoje também. Queria me apresentar primeiro, antes de mais nada, para todo mundo que está chegando aí na sala. Queria explicar que esse projeto ele surgiu do esforço de vários companheiros, várias pessoas dentro do SEMAI, que com a ajuda da Secretaria de Cultura desenvolveram esse projeto em conjunto, né, para poder oferecer às pessoas, à comunidade em geral de São Leopoldo, principalmente as zonas periféricas da cidade, né, onde normalmente toda a informação cultural tem um pouco mais de custo a chegar, né, sempre demora mais e é sempre mais complexo. Eu digo a possibilidade de acessar certas oficinas, cursos que muitas vezes, né, ficam restritos à área central das cidades em geral, né. Então o projeto Guardiões da Água veio como uma forma de amenizar, de trazer essa possibilidade para as pessoas, de permitir que jovens, adolescentes, adultos também, possam ter contato com algumas linguagens artísticas e culturais e possam interagir, enfim, possam interagir dessa forma, aprendendo também algumas coisas que podem servir como crescimento, né, como um benefício para suas vidas, para a construção da sua, né, da sua vida como um todo em sociedade, né. Cumprimentar as pessoas. Letícia, minha esposa, está me assistindo, desde a Argentina também está nos assistindo, minha amiga Antônia. Aí, Antônia, tudo bom? Obrigado pela... Antônia, eu posso falar com ela em português, ela é cubana, mora na Argentina, mas que bom que está me assistindo, já estamos internacionais. Bom, eu dizia então que o projeto, né, surge com essa intenção, né, de poder
oferecer às comunidades, às pessoas que às vezes têm menos recursos, né, esse acesso a uma linguagem, a várias linguagens, porque as oficinas são de várias linguagens, né? Temos oficinas desde dança, teatro, música, comunicação comunitária, literatura, grafite, muralismo, fotografia. Esqueci alguma? Se esqueci alguma, alguém me ajuda, por favor. Então, eu acho que é um projeto que nasce grande, nasce gigante, justamente porque a proposta dele é realmente beneficiar e atender pessoas que normalmente não teriam essas possibilidades de acessar esses recursos, né? É um projeto totalmente gratuito, financiado com recursos então da Prefeitura Municipal, e foi selecionado, né, um grupo de oficineiros que eu já mencionei quais são as áreas. No início do ano passado, já estamos no segundo ano do projeto, e um dos objetivos que desde um primeiro momento foi tentado, né, que a gente usasse como referência do conteúdo das nossas oficinas, é um assunto que extremamente pertinente, extremamente importante, extremamente necessário para todos. Todos devem ter ouvido falar alguma vez dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mais conhecidos pelas siglas ODS. Os ODS, esses objetivos, eles foram criados pelas Nações Unidas, né, por um conjunto de países organizados, com o objetivo de criar uma agenda positiva em relação ao meio ambiente, à preservação do meio ambiente. Então essa agenda, ela surge então com uma meta, com um objetivo de atingir no ano de 2030 uma série de objetivos que, sinceramente, eles, se não forem atingidos, a nossa própria existência no planeta, ela vai ser comprometida de certa forma, né? Nós temos que ter essa responsabilidade de que as pessoas entendam que se a natureza não é preservada, a nossa vida corre risco. E dito isso, muitas vezes as pessoas questionam, né, as pessoas comuns, enfim, elas podem muitas vezes por uma série de desinformações, né, cotidianas, não acreditar muito nisso. Mas vamos tomar, por exemplo, o que está acontecendo nesse momento no planeta. Por que nós estamos fazendo essa live? Por que nós estamos fazendo essa transmissão ao vivo? Dentro do projeto Guardiões da Água. O projeto, inicialmente, ele acontece de forma presencial. Ele acontece nas comunidades, diretamente nas associações de moradores, nas escolas, nas entidades religiosas, terreiros, igrejas, centros comunitários, enfim, vários espaços dentro das comunidades, sempre de forma presencial. No início deste ano, nós tivemos então, o mundo está enfrentando esse problema do vírus, do coronavírus, Covid-19, e esse vírus ele trouxe novas visões, novas relações entre as pessoas. Então, nós tivemos que nos adaptar. Para mim, realmente é uma questão bem complexa essa de ficar falando para um celular, né? Nunca tinha feito uma live, mas estamos indo. Eu dizia que queria fazer um link entre a natureza, o que está acontecendo com a natureza hoje, o que eu falei antes, né? Da necessidade de preservação da natureza para preservar a própria vida humana no planeta, que é redondo.
o que nós estamos vendo hoje nos índices que estão sendo medidos paralelamente ao trabalho de saúde, de preservação da vida, de combate ao vírus, está sendo também analisado o que está acontecendo com o planeta. E o que está acontecendo é impressionante ver os índices de poluição diminuíram nesses dias de quarentena a índices assustadores, no bom sentido. Impressionantes, são números que a gente consegue ver que a limpeza do planeta efetivamente está melhorando as condições de vida, né? Ontem mesmo, num telejornal na televisão, eu vi uma imagem dos canais de Veneza. Um fotógrafo, um cinegrafista italiano, suponho, filmou uma água viva navegando nos canais. É uma imagem que poderia ser corriqueira, poderia acontecer sempre, mas não era vista, porque a poluição dos canais de Veneza não permitia. Hoje os canais estão transparentes, né? A água está limpa, porque não existe aquele agito, aquele tumulto, aquela movimentação constante de turismo, de barcos, enfim. E isso acontece em escala global, em todo o mundo. Em todo o mundo está havendo uma purificação do planeta. Obviamente, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável não tinham previsto que esse vírus aconteceria. Esses objetivos eles são uma sequência daqueles objetivos do milênio que não foram cumpridos, né? Então a ONU se uniu novamente, se reuniu novamente e tentou fazer uma meta até o ano 2030, né? Com esse objetivo de purificar. Mas o Covid, coincidentemente, chegou e está nos mostrando, né, além de todos os males que ele causa, está nos mostrando esse outro lado, né, que é o lado de como a natureza vinha sofrendo com a nossa intervenção, né. Nós tivemos, assim, tem alguns governos, inclusive o nosso governo, num início, ele se mostrou muito irresponsável em relação à questão ambiental. Isso gerou muitas críticas a nível internacional e é o que demonstra como é fundamental, como é importante que, enfim, como é importante que todos estejam trabalhando, o mundo esteja trabalhando de forma coesa, de forma unida, justamente para poder permitir que a gente tenha uma sobrevida um pouco mais longa, né? E no futuro próximo, não nos faltem coisas básicas, né? Então, eu espero também que esse momento, essa doença que está atingindo o planeta, que ela seja eliminada, que ela seja superada, mas que ela deixe também alguns ensinamentos, né, para todos na questão de saber como lidar com a preservação do meio ambiente. Tá? Eu só queria fazer um comentário. Meu professor Francisco Cartaia está me assistindo. Profe, ele está me assistindo de Cuba, que bom, agradeço, professor. Não sei se eu não vou poder falar em espanhol, mas eu queria agradecer a todos, né? Os que estão me olhando também de fora do Brasil. Acho muito importante também que esse projeto, que se saiba que esse projeto tem uma transcendência, né, além das nossas fronteiras, né? Então, queria agradecer a todos os que estão aí participando. Quem quiser também fazer perguntas, né, eu vou tentar responder dentro do possível. Bom, quem sou eu? Muitos me conhecem, né? E, enfim, sou oficineiro do projeto Guardiões na linguagem de pintura mural, muralismo, né? Então, eu nasci no Brasil em 1965, daí em 64 houve um golpe, em 65 eu nasci,
não vou aprofundar muito nesse aspecto, né, porque não é o objetivo desta oficina, mas eu queria me apresentar, queria que vocês soubessem que com 2 anos de idade eu tive que sair do Brasil, obviamente não por questões próprias, né, mas por questões da minha família, né, a minha mãe teve que se exilar, fomos para o Chile, eu, a minha mãe e a minha irmã Naila, e ficamos morando no Chile desde 1967 até 1973. Nos primeiros anos, essa primeira infância, né, eu cheguei com 2 anos, um pouquinho menos, até os 8 anos que eu morei lá. É um momento em que tudo que acontece na vida, na sociedade, tudo que acontece ao nosso redor, entra de uma forma bastante profunda no nosso cérebro, na nossa mente, né? E isso teve alguma consequência muito interessante. Naqueles anos, 68, 69, eu era uma criança muito pequena, não tinha muita razão, não tinha, assim, não raciocinava muito, né? Mas tudo que entra pelos olhos também deixa marcas, né? E nesse momento o mundo vivia uma crise muito intensa, muito forte, muito violenta, que era a Guerra do Vietnã. Todos vocês devem ter assistido em algum momento algum filme, né, sobre esse período, sobre essa guerra. Quase sempre, e acredito que sempre, os filmes que no Brasil foram mostrados até hoje são a visão norte-americana, que é a visão dos vencidos. Eles perderam a guerra, mas eles sempre fizeram filmes sobre esse período, né, para tentar glorificar também a sua invasão, né, a sua participação nesse conflito. Mas eles perderam a guerra, né? E o mundo assistiu estarrecido, né, os crimes de guerra que eram cometidos naquele período, né? O uso de elementos, armas químicas, né, como o napalm, que é uma substância que era jogada, incendiava aldeias, incendiava plantações, incendiava pessoas, né? Todo mundo já deve ter visto a foto daquela menina sendo queimada, correndo nua numa rua, né? Enfim, imagens bem críticas e bem agressivas e bem fortes da guerra percorreram o mundo. E isso repercutiu em vários movimentos contrários à guerra em todo o mundo. Nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos, o movimento hippie, no final da década de 60, se somou, né, a essa luta, a essa guerra, a essa luta contra a guerra do Vietnã. Na América Latina, por outra parte, vários movimentos, vários grupos sociais, políticos, artísticos, culturais, se manifestavam também contra a guerra do Vietnã. Em vários países se criaram campanhas, se fizeram manifestações, se produziu muita arte também, refletindo esse período histórico. E no Chile, onde nós morávamos, surgia naquele momento, né, dentro das fileiras de um partido político, que é o Partido Comunista Chileno, surgiam coletivos de artistas que tinham o objetivo, em primeiro lugar, de fazer a luta. Em primeiro lugar, eu digo porque o nascimento das brigadas, desses coletivos, né, artísticos, ele surge bem no contexto da guerra, dos protestos pela guerra do Vietnã. Teve uma marcha de protesto que foi desde a cidade de Valparaíso até a capital do Chile. E nessa marcha, essas brigadas, elas participaram ativamente, fazendo pinturas ao longo do caminho, né? Eles iam na parte da frente da marcha, pintavam muros que haviam ao redor da estrada, né, que dá acesso à capital. E daí então esses grupos, a partir desse momento, que se tornam mais conhecidos, criaram então o que se chama brigadas
Ramona Parra. Ramona Parra é uma homenagem a uma militante chilena que tinha morrido alguns anos atrás, no meio de uma manifestação, também foi assassinada pela polícia. E em homenagem a ela se criaram então os coletivos de artistas, né, que se chamam Brigada Ramona Parra. Eu era uma criança e então eu estava, digamos que, vivendo aquele contexto social. E desse contexto, então, surge isso que eu chamo de esse reflexo, essas imagens que começaram a circular pela cidade, né, de certa forma começaram a me atingir também. Em seguida, veio a campanha eleitoral do presidente que foi eleito, Salvador Allende, e nesse contexto dessa campanha presidencial também as brigadas Ramona Parra tiveram uma participação, né, na questão da propaganda, da divulgação, né, de ideias do candidato do Partido Socialista Chileno dentro da Frente Popular. E eles então começaram a desenvolver um trabalho a partir de cartazes, propaganda gráfica e pintura mural. E o resultado disso é que quando triunfam quando a candidatura da Unidade Popular triunfa, né, o trabalho deles começou a ter mais visibilidade, começou a ter mais acesso a todas as pessoas, chegou a um grupo muito maior de pessoas, né? Naqueles anos, primeiros anos do governo Salvador Allende, existe um artista plástico no Chile que se chama, esqueci o nome, mas o sobrenome é Mata. Se alguém souber o nome, por favor, ou pesquise ali rapidinho, se é Fernando Mata, não tenho certeza. O Mata era um pintor surrealista, ele morava na Europa, né, um pintor chileno, circulou naqueles meios junto com Picasso, Wilfredo Lam e outros pintores, né, surrealistas também, enfim, cubistas, enfim, vários pintores europeus, né, e latino-americanos que estavam exilados na Europa naquela época. E Mata foi convidado então pelo presidente Salvador Allende para fazer um grande mural num complexo recreativo de Santiago, né? E ele fez um mural que se chamou O Primeiro Gol do Povo Chileno. E nesse mural, que depois foi coberto, foi destruído pela ditadura militar, nesse mural as brigadas Ramona Parra tiveram uma participação, foram convidadas pelo pintor, por Mata, para participar, para fazer esse grande mural. Então, por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso para um pouco vocês saberem quais são as minhas referências, né? De onde vem um pouco essa minha forma de pintar hoje, né? Que eu tento um pouco reproduzir também. E não tenho nenhum problema em dizer que eu tento reproduzir, que sou influenciado por esse trabalho, né? Em primeiro lugar porque eu acho de uma beleza incrível, né? Em todos os sentidos, e porque eu acho também que é importante pela força que tem de transmitir alguma ideia, de transmitir algum pensamento, né? Então, assim, principalmente a minha principal influência ou a minha principal referência é o trabalho das Brigadas Ramona Parra, que todos vocês podem pesquisar daí, tem infinitas imagens nos navegadores ali de busca da internet. E, enfim, essa é uma das principais referências. Eu normalmente costumo dizer que eu tenho, assim, me satisfaz, ou eu tenho muito mais proximidade com o que acontece ou o que aconteceu na América Latina do que aquilo que aconteceu nos Estados Unidos ou na Europa, em outros lugares, né? Então sempre vou tentar
as minhas influências sejam mais o que eu vou falar quase sempre vai ter alguma respaldo, né, na cultura latino-americana, na cultura em geral que é o nosso continente, né, e não em outros centros culturais que são muitas vezes mais conhecidos, mais próximos do imaginário, né, e do que chega às pessoas via grande mídia, via, enfim, todos os divulgadores, né, de opiniões e tudo mais. Então, a América Latina para mim é extremamente importante nesse sentido. Só para concluir então essa etapa de quem sou eu queria dizer que em 1973 houve um golpe de Estado no Chile, um golpe de Estado com características fascistas, né, patrocinado, auspiciado, financiado pela Agência Central de Inteligências dos Estados Unidos, onde foi assassinado um grande número de pessoas, né? O presidente do Chile morreu na defesa do seu espaço, do seu país, do seu povo. E nós tivemos que sair do Chile e então via exílio nós tivemos que nos asilar numa embaixada do Panamá. E daí do Panamá nós seguimos para Cuba, que nos abriu as portas, nos abriu a possibilidade de exílio. Eu agradeço infinitamente ao povo de Cuba, meus amigos, quem está me assistindo, né? Estou falando de coração, sempre tive isso, sempre deixei bem claro que Cuba para mim foi assim, o país que realmente nos deu a possibilidade de sobreviver, né, de estar vivos, né, e nos deu tudo que a gente construiu ao longo do tempo, né, enfim, nos abraçou. Enfim, no ano de 91, ali pelo final da década de 80, eu tive indas e vindas ao Brasil, né, a minha mãe já tinha retornado para o Brasil, e eu estava entre ir e vir, não me adaptava ao Brasil, vim, não me adaptei, e daí eu retornei para Cuba com uma bolsa de estudos para estudar na Escola Nacional de Artes. A Escola Nacional de Artes em Havana era um projeto que surgiu no meio da década de 60, dentro de um espaço que era o Country Club, acho que se diz assim em inglês, não sou muito bom em inglês, e esse espaço ele tinha campos enormes, né, vazios, e foi construído, então foi feito um projeto de criação desses espaços, dessas escolas. Aí foram convidados alguns arquitetos, né, de Cuba e de outros países para fazerem então essa proposta de trabalho. Se criaram 5 escolas, uma delas acabou sendo inutilizada por um problema que houve com uma cheia de um rio. Se perdeu essa escola, hoje eu acho que tem algumas tentativas para reconstruir. E a escola então e cada uma das escolas tinha uma linguagem, né? Tinha uma escola de balé, uma escola de teatro, uma escola de música, uma escola de artes plásticas, enfim, acho que era isso. E uma escola de dança, se não me engano, também, dança contemporânea, creio. Daí a escola de artes plásticas, enfim, foi dividida em algum momento depois em 2 escolas, o Instituto Superior de Artes e a Escola Nacional de Artes, que era uma escola técnica de nível médio. Eu fiz essa escola, eu estudei na Escola de Artes Plásticas, escola de ensino médio, né? E tenho, então, deixa eu aproveitar aqui que tá bem próximo aqui. Tenho então meu certificado, para vocês provavelmente vai aparecer invertido, né? Mas esse meu certificado, ele é bem bonito, né? Ele tá aqui carimbado por Ministério de Cultura, carimbado também
pelo Ministério de Relações Exteriores, pelo Ministério da Educação de Cuba e pelo cônsul do Brasil. Eu legalizei esse diploma quando saí de lá. Porém, o nosso governo brasileiro nunca aceitou a minha formação como artista plástico, por uma razão burocrática, porque no Brasil não existe uma escola técnica de artes plásticas. Então, para efeitos do Brasil, eu não tenho essa formação. Paciência. E, enfim, concluindo então essa etapa, eu me formei então na Escola Nacional de Artes Plásticas em Havana, em 1995, e daí eu retornei para o Brasil. Meus pais estavam aqui, a minha mãe já tinha retornado, né, meus irmãos, que eu tinha conhecido alguns anos antes, mas com os quais eu não tinha convivido, meus irmãos por parte de pai. Né? Acho que o Paulino estava por aqui me olhando há pouco, né? Queria agradecer também, não sei se tem alguém mais da família. Enfim, queria agradecer a todo mundo que tá participando ali, né? Eu estou falando por enquanto, né? Essa primeira aula é mais uma apresentação do projeto e uma apresentação do oficineiro que sou eu, tá? Depois eu vou agora, a partir de agora eu vou começar um pouco a entrar no conteúdo em si do trabalho que nós vamos fazer, né? Nós temos 1 hora, essa live é de 1 hora, e eu tentarei ser o mais pontual possível, né? Nós vamos fazer essa sequência de oficinas, né? E queria também convidar todos que estão participando a se manterem informados, porque estão acontecendo todos os dias outras oficinas de outros colegas, todas elas extremamente importantes, extremamente positivas e construtivas, entretidas, enfim, não sei as palavras, mas ontem tivemos a oficina da Lívia, já tivemos de grafite com o Xamã, já tivemos do Thiago, fotografia, né? Hoje à tarde teremos de literatura e assim vai, né? Se esqueci alguma, creio que não esqueci nenhuma. E assim vai os outros oficineiros durante todos os dias da semana. Teremos as outras oficinas. Queria convidar todo mundo a prestigiar também dessa forma que vocês entraram ali no Face, né? Façam o mesmo procedimento. Então, o que faz como pode acontecer uma oficina de muralismo, um cara sentado aqui na frente de uma estante de livros bonitinha, né? Enfim, claro, o meu trabalho como aconteceu até agora. No início do ano passado, quando começaram as oficinas, né, a gente recebeu um pouco os materiais necessários, né, tintas, pincéis, materiais, e então conversamos com diversas entidades, escolas e lugares, e a gente fez então essas primeiras abordagens, né, essas primeiras oficinas de forma teórica para explicar um pouco sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável. E daí, então, a gente começou a evoluir a ideia, né, de realizar em cada uma dessas entidades ou instituições um trabalho de pintura mural. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tu não chega num lugar e sai pintando, né? Por isso que um pouco a gente está fazendo isso um pouco mais devagar, enfim, mas não se assustem, a gente vai pintar sim. Né, eu preparei essas aulas, que vão ser uma sequência de aulas, eu preparei para que vocês que estão me assistindo também possam se entender o processo criativo, né, que nós estamos desenvolvendo e como foi feito até hoje o trabalho nas entidades pelas quais a gente passou. Eu vou relatar rapidamente, então, assim, ó, nós trabalhamos no ano passado. Eu vou tentar fazer meio que de memória. Nós trabalhamos no CAPS de São Leopoldo, no centro da cidade, né? O CAPS Capilé, que é um centro de referência psicossocial, que atende pessoas, né, com diversos problemas, enfim. E também algumas pessoas que vivem em situação de rua, pessoas que têm problemas com álcool, pessoas que têm problemas com drogas, com depressão, por vários motivos.
Então nós fizemos uma oficina que durou todo o ano e ainda está acontecendo. Agora a gente teve uma mudança de local, não é mais lá no CAPS, mas nesse momento a gente está fazendo com o público de lá, dentro de um espaço que se chama CREAS. Então, esse trabalho ele rendeu com esse grupo de pessoas, né, que eram pessoas entre jovens, adolescentes jovens e adultos, pessoas mais idosas também. E daí fizemos 3 murais, ou 3 intervenções na casa, onde fica, né, o CAPS. Um dos trabalhos foi um primeiro exercício, assim, né, que foi um pouco atiçando um pouco o que eles queriam dizer, de que a gente iria falar. E eu vou dizer assim, ó, nós sempre fazemos a minha participação no projeto, a minha participação na oficina, ela sempre se dá da seguinte forma: eu busco interagir com as pessoas, mas sempre provocando elas a que a ideia parta deles, que eles vão alimentando a criação do que vai acontecer, do mural que a gente vai fazer. Então não pensem que nós estamos querendo que as pessoas se tornem artistas plásticos. Quem quiser pode, seria importante que isso acontecesse, mas não é o foco principal da nossa oficina. O foco é a participação coletiva, que eles entendam que é um trabalho coletivo de criação e que o resultado seja de todos, não seja particular de cada um, não seja individual, que seja um trabalho em que todos possam dizer: eu fiz esse mural, eu participei desse mural. Eu sempre busco que eles não se atentem a pequenos detalhes, a questões como: eu pintei essa bolinha, eu pintei essa flor, eu pintei esse... Não, o trabalho todo é de todos. Então isso é uma coisa que a gente tenta sempre deixar bem claro, né, e converso muito sobre isso. Então no CAPS a gente fez esses 3 trabalhos, né? Inclusive na entrada do CAPS tem 3 painéis em sequência, divididos por 2 colunas, e nesses 3 painéis a gente fez um trabalho muito bonito, né, que são 3 imagens, 3 figuras humanas, né, 3 pessoas, sendo que a pessoa central é uma com características indígenas, com os braços estendidos, e os braços se estendem aos outros murais. Então nos outros murais tem 2 etnias, branca e negra, e é como se fosse um abraço, né, da Mãe Terra, da nossa essência, né, indígena brasileira, abraçando aqueles que vieram de fora, né, que é todo mundo. E então nesse abraço nesse mural, então a gente usou como pano de fundo um quadro do pintor Van Gogh, e que é muito bonito, né? Tem um céu todo desenhado de forma magnífica, com estrelas, né? Enfim, muito bonito esse quadro. Agora não me lembro do nome, enfim, mas sempre que vocês fizerem uma busca vai aparecer isso. E também é uma forma também de provocar que vocês visitem ali o CAPS e possam ver ali na entrada, né, o nosso mural. E também dentro desse primeiro ano nós fizemos um trabalho, uma interação com o CAPS infantil, e ali a gente trabalhou com as crianças que frequentam o centro e fizemos um mural ali também muito bonito, sugerido por eles. É uma árvore da vida, então é uma árvore cheia de elementos dentro, né, que são coisas bem bacanas que acontecem. Depois trabalhamos também na Escola Pequeno Príncipe, que é uma escola municipal de artes. Pelo que eu sei, há muitos anos atrás, não lembro exatamente, se não me engano, lá pelos anos 30 ou 40, foram criadas no Brasil todo uma série de escolas municipais de arte. Essas escolas duraram muito tempo, porém elas não existem mais. A única escola no Brasil que é de nível municipal de artes é a Escola Pequeno Príncipe, que fica ali no Largo Rui Porto, ao lado do ginásio municipal. Então, através de um convite da Secretaria Municipal de Educação, nós também
fizemos uma participação ali com 2 oficinas. Este ano foi renovado, eu continuo lá, mas por causa desse confinamento social a gente está fazendo dessa forma, né? De forma virtual, então até que se retome, né, a rotina normal, a gente estão suspensas as aulas naquele espaço, em todos os espaços. Depois nós fizemos também oficinas na Escola Estadual de Ensino Médio Policinos. Ali também fizemos 2 murais, né? Um mural com os alunos da noite e um mural com os alunos da manhã. Esse segundo mural, que é o que a gente fez com os alunos da manhã, é um mural que tem aproximadamente 24 metros de comprimento, porque é um prédio, e esse prédio, na fachada dele, tem uma faixa de mais ou menos 1 metro, 1,10 m de altura, né, por todo o comprimento do prédio. Então aí nós contamos uma história ali, né? Foi uma conversa que foi sendo construída, e ela partiu inicialmente de uma ideia, e ela foi sendo modificada, foram sendo acrescentados elementos a cada dia que nós tínhamos a oficina lá com os alunos, né? Eles traziam ideias novas e a gente ia incrementando essas ideias. Então nós contamos a história, se chama Vida e Morte de um Fio de Água, esse mural. Ele conta desde uma nascente numa floresta, né? Tem uma cascata, assim, a água nasce da pedra, e daí ela vai se espalhando, né? Daí ela vai passando por vários ecossistemas, né? Então ela passa sai da floresta, ela entra numa área rural onde tem plantações, depois numa área de pecuária onde tem gado, daí já tem uma captação, tem um elemento, uma turbina que já capta a água do rio, depois tem um bosque que foi podado, então não existe mais, com uma madeireira. Depois passa por uma represa, uma hidrelétrica, aí tem as torres de transmissão, daí chega na periferia de uma cidade, aí a gente usou graficamente, né, os desenhos de casinhas em palafitas perto do rio, aí a coloração da água já começa a mudar, e dessa periferia, dessas palafitas, passa por uma cidade grande com arranha-céus, com viadutos, enfim, onde a água passa a ser canalizada, então a água fica reta num valão. Depois desse valão ela tem as ruínas após a cidade tem as ruínas, né, de uma cidade, de uma civilização, e o deserto. Então no deserto a água desaparece. Então esse mural é bem bacana, né, porque ele foi realmente feito com a participação de muitos alunos, né, todos eles foram dando ideias, e foi muito rico, né. O outro mural que nós fizemos na Escola Policinos, ele fala das 4 estações. Então a gente usou o elemento água embaixo e a água passando por 4 estações. Então tem 3 árvores, e cada uma dessas árvores divide a estação. Então a primeira começa no inverno, daí do inverno para primavera. A árvore ela se divide, de um lado ela tem neve, tá congelada, e do outro lado não. Daí da primavera para o verão e do verão para o outono. No outono a árvore também é dividida, né, em 2, então uma parte seca, as folhas caíram, e na outra verde, né? Então tem elementos da natureza espalhados por todo, né? Tem uma borboleta que nasce desde como se chama, caçulo, né? Depois ela vira borboleta, enfim. Tem a lagarta, o caçulo e a borboleta no final. É bem bonito esse mural também. Depois dali do Policinos, a gente também trabalhou na Associação de Moradores da Vila Paim, onde nós fizemos um mural na fachada, mural bem grande, bem impressionante, assim, com a participação dos moradores locais, crianças que se aproximavam, as pessoas que foram convidadas pelos próprios coordenadores ali da associação, né? Esse trabalho também é visível, tá numa praça, assim, pode ser visto na fachada ali da associação, é bem bacana. Fizemos um trabalho também na Escola Zaira,
aqui próximo ao meu bairro, né, a Vila Nova, na Avenida São Borja. Ali fizemos um trabalho com duas turmas, né, um mural também muito legal, muito interessante, que é um mural onde a gente fala. Eles criaram 4 personagens, né? Um quinto personagem também, que é o guardião da água. É uma figura vegetal, uma espécie de árvore, de monstro, uma espécie de um ser, né? E ele protege uma área do mural, né? Um canto do mural, onde supostamente está preservada a água e a floresta com os animais, com os bichos, com o sol, com tudo. Então tem uma porta ali, que essa porta supostamente é onde está guardada a água, né? E essa figura ocupa toda essa área. E em direção a ele, do outro lado, né, vem esses 4 personagens que tentam, de alguma forma, chegar ali no guardião, né? Tentam destruí-lo, sei lá. Então tem o lenhador, que ele vem com um machado. Vem o caçador, com uma gaiola de passarinhos preso. Depois vem um ser que ali nós batizamos do ser poluidor, né? Que é uma garrafa PET humanizada, tem pés, e essa garrafa PET ela tá cheia dentro, né, de elementos poluidores. Ali tem garrafas, tem latas abertas, tem uma série de coisas ali que caracterizam a poluição, né, dos oceanos, dos rios, dos lagos, dos córregos. Depois disso vem o último, né, que é um homem ali, é um homem terrível, né, é o homem nuclear, é uma espécie de um homem com uma cabeça de chaminé que vai poluindo o ar. Ele tem uma tocha radioativa também. Então esse mural é bem complexo, bem interessante, vale a pena, se vocês quiserem um dia visitar, podem pedir autorização ali para a direção da escola, que com certeza vocês vão ter uma experiência bem legal. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo mais alguém. Com certeza eu estou esquecendo. Eu falei do CAPS, falei do Pequeno Príncipe, falei do Policinos, falei da Escola Zaira. Este ano, então, a gente começou numa outra entidade que é o COL, na Vila Paim também. E ali no COL a gente está íamos recém começar a fazer um trabalho quando a pandemia nos pegou. Então, lamentavelmente a gente não conseguiu terminar. Não conseguimos ainda evoluir, né? Mas ele vai ser construído assim, vai ser realizado um trabalho bem bacana ali também. Enfim, acho que são esses os espaços que a gente já trabalhou. Se eu esqueci algum, daqui a pouco eu tento lembrar, né? Eu estou anotando aqui também só para fazer uma memória. E deixa eu só me organizar aqui nos pensamentos. Isso. Então, os objetivos desses murais todos que a gente fez, ele sempre teve como principal elemento a questão da preservação do meio ambiente, a preservação da água, né, como primeiro objetivo. Nós tentamos sempre colocar a água como um elemento importante dentro do grafismo, né, do próprio mural, e para transmitir justamente essa ideia, né. Quando eu falei antes do coletivo de Brigada Ramona Parra, que é uma das influências, né, eu gosto sempre de deixar claro que, mesmo eles sendo um grupo que eles surgem dentro de um contexto político, dentro de um partido político, enfim, dentro de uma luta, né, a influência que eu capto e que eu tento passar, ela
não vai nesse sentido, ele vai no sentido da forma, né, da forma de expressão, a forma gráfica que eles utilizam, né? Esse exemplo, assim, eu trago outros elementos, eu não repito os murais que eles fazem, eu apenas me aproprio um pouco da questão relacionada à forma, né? Porque isso é uma das coisas fundamentais, assim, nessa arte urbana, né? Que é o muralismo urbano, né? Que a gente faz, a arte de rua. Diferente do grafite, né? Não vou entrar em questões relacionadas ao grafite porque não é minha área, eu não tenho embasamento teórico para falar sobre o grafite, né? Eu apenas vou usar alguns termos que são semelhantes, são, né, iguais, que é a arte de rua, enfim, para dizer que nós também estamos usamos esse mesmo suporte que o grafite, mas com um pouco de técnicas e às vezes objetivos um pouco diferentes também. A forma que eu me apropriei do trabalho das brigadas, ele tem um principal objetivo, é que as pessoas que passam captem o mais rápido possível que captem a mensagem ou que se sintam atraídos por aquilo que estão vendo de uma forma rápida, de uma forma sem muita... Às vezes tu passa num carro, passa num ônibus, passa numa bicicleta ou passa caminhando e tu não te detém, não fica parado ali observando um determinado trabalho mural, apenas passou por ti. Mas isso já é importante. Então, para isso a gente utiliza cores vibrantes, maior quantidade de cores possível, variações, enfim. E essa é uma das principais características, então, desse trabalho que nós fazemos. Eu não sei se vocês viram, eu preparei aqui atrás, assim, eu botei... Não pensem que isso aqui é por acaso. Botei estrategicamente alguns trabalhos ali, né? Enfim, aqui, não sei se vocês conseguem ver, tem um trabalho que é uma pintura da minha mãe. A minha mãe também era artista plástica, ela era autodidata, enfim. O trabalho dela tem uns traços mais primitivos, né? Mas esse trabalho eu deixei ali só para que vocês também saibam que eu tenho um pouquinho de... Já essa sementinha da arte já vinha também por herança, né? A minha mãe, eu considero que o trabalho dela é muito, muito bom também. Esse trabalho que está aqui do lado, esse trabalho aqui, é um pouco do que eu estou falando, da influência direta do trabalho do coletivo de brigadas Ramona Parra do Chile. São cores chapadas, cores planas, não uso muito matiz, não faço. Eu vou fazendo, se tiver que fazer um degradê, eu vou fazendo linhas de separação e cores planas, né? Então isso ajuda muito na construção gráfica, né? Porque tem uma linguagem muito próxima justamente do cartaz, né? Do outdoor, dessa mensagem que nos anos 60 e nos anos 70 era muito... se usava muito o termo art pop, né? Enfim, é isso daí. Aqui tem um trabalho, não sei se vocês conseguem ver aqui, que ele não está pronto ainda. Ele foi feito o fundo ali e o esboço do sol. O sol é uma figura que me acompanha, né? Eu reproduzo ela sempre que possível. Nesses murais todos, quase sempre tem a figura do sol, esse sol com o rosto, né? Esse rosto também, ele é um rosto que tem muito das características do trabalho dos murais do coletivo Brigada Ramona Parra, que é ele divide, né, os elementos do rosto, as peças do nosso rosto, ele é fragmentado. Então, tipo, isso te permite que tu possa fazer, por exemplo, aqui de uma cor e as laterais, que é a profundidade, de outra cor, né? E aí vai construindo por partes, né, como um quebra-cabeça, a figura, que eu faço isso nas pessoas, faço no sol, né, como está ali, né? Enfim.
Então, eu só queria dizer que nós temos alguns minutos ainda, faltam poucos minutos para terminar essa transmissão. E queria de novo agradecer a todos as pessoas que estão prestigiando essa minha primeira participação, essa minha primeira aula. Desculpem aquelas pessoas que são de fora do Brasil, que se uniram também nesta live. Meus amigos de Cuba, de outros países, porque não posso falar em espanhol. Mas queria agradecer a todos também por terem vindo. Eu só queria deixar um convite, né, e explicar qual seria a próxima etapa desta oficina. Queria dizer que nós vamos continuar todas as quartas-feiras, para aquelas pessoas de fora, quarta-feira em espanhol é miércoles. Então, próxima quarta-feira, às 10 horas da manhã, como hoje, nós vamos continuar então. Então, o que nós pensamos fazer? Aqui no fundo de casa, aqui no pátio da minha casa, eu tenho um muro. Um muro que eu não medi ainda, de propósito, porque eu quero fazer isso com vocês. Tanto a altura quanto o comprimento dele, largura. E eu queria então dizer que a minha proposta é então a gente utilizar aquele muro e construir juntos um mural. Vocês vão dizer, mas eu estou aqui em outro lugar, estou longe, não posso fazer, como é que eu vou pintar? Sim, lamentavelmente a participação prática de botar a mão na massa, botar a mão na tinta, não vai poder ser feita neste caso, mas vocês vão ver o processo de pintura, né? Vocês vão poder assistir eu fazendo essa pintura, que vocês vão me dizer o que vai ser pintado. Isso que eu queria fazer um convite então para vocês, para que cada um pudesse me alimentar de ideias, e eu vou tentar sintetizar essas ideias, né, o que vocês forem trazendo para mim. Eu vou tentar então achar algum elemento de união, alguma forma que isso possa ser feito um esboço, né, e a partir dali a gente consiga então fazer um bom mural, um bom trabalho, né? Claro, eu vou estar pintando sozinho ali, mas vocês vão poder acompanhar o processo. Para finalizar, deixa eu mostrar uma coisinha que eu achei aqui numa pasta. Eu também estava realizando, e agora dei uma parada por causa do isolamento social. Eu estou realizando ali na farmácia municipal, que fica no ginásio Celso Morbach, no centro da cidade. Eu estou realizando um conjunto de painéis ali. É um mural comprido, né? Só que ele é dividido por fragmentos. Então, cada fragmento eu estou fazendo um trabalho. Normalmente, eu não faço... É muito difícil, assim, eu fazer um esboço extremamente elaborado daquilo que vai ser pintado. Por que eu não faço isso? Porque ele vai sendo modificado à medida que a gente vai trabalhando, justamente por ser um trabalho em conjunto, né? Um trabalho coletivo. Nesse caso ele não é um trabalho coletivo, é um trabalho que eu estou fazendo sozinho, mas eu também, mesmo desenhando aqui, eu faço mudanças na hora, porque a linguagem, o papel é uma coisa e o muro é outra, então muitas vezes o muro te pede que tu faça diferente, né? Então, mas eu só queria mostrar assim rapidamente aqui, ó, só para vocês terem um exemplo aqui. Eu tive que colar 2 folhas, né? Então aí começa assim, cada um desses quadrinhos é um painel, né? Só estou mostrando aqui, deixa eu baixar um pouquinho para aparecer meus olhos. Então esse é um trabalho que depois eu vou publicar as fotos do que já foi realizado, né? E vou também publicar ele quando estiver concluído totalmente, né? Enfim, não vou mostrar muita coisa aqui agora, porque o nosso tempo já está terminando, mas queria deixar bem assim, reafirmar o convite e a necessidade de que vocês, pelas redes sociais, pode ser pela página dos Guardiões, pode ser pela minha própria página pessoal, por mensagem,
me mandem ideias do que nós vamos pintar naquele muro, né? Então, assim, no próximo encontro daqui a uma semana, provavelmente eu vou fazer a transmissão ali no pátio já, com o muro ao fundo, e aí a gente já vai conversar de forma mais clara, né? Para vocês terem uma noção mais nítida do que a gente pretende fazer. Faltam 2 minutos e só para finalizar, eu queria mostrar aqui, dizer para vocês quais são os materiais rapidinho que a gente utiliza normalmente, né? Então, para fazer esse tipo de mural, eu vou botar aqui só também para dizer, aproveitar que dentro de todo esse conceito de objetivos de desenvolvimento sustentável, a gente trabalha muito a questão da reciclagem. Então eu utilizo esses potes aqui, que são potes de mel, e nesses potes eu vou fabricando a partir do material que a gente ganha, né, no projeto, e material que a gente ganha também das pessoas que participam das oficinas, das entidades, a gente vai acumulando, né, materiais. Então a gente vai utilizando esses potinhos e vai misturando as tintas, né. Então aqui eu tenho as cores primárias, né, o azul, o vermelho e o amarelo, que nos servem. Isso aqui é tinta acrílica, tinta que a gente usa normalmente para pintar a casa, de preferência fosca, né, mate, e daí a gente pode depois passar um verniz no final, né, para preservar durante mais tempo. Outra coisa que eu queria mostrar, então, os pincéis que a gente utiliza seriam mais ou menos isso daqui, pincéis 1 polegada, 1 polegada e um pouquinho. Pincéis como esses aqui também, um pouco mais largos. Esses curtos aqui também são muito bons para trabalhar. E em alguns casos específicos esses rolinhos, né? Pincéis também mais finos, como esses aqui para fazer detalhes, né? Outros como, enfim, planos, tem planos e redondos. Esses aqui seriam os materiais básicos para o nosso trabalho, tá? Isso é o que eu vou usar também no desenvolvimento do nosso mural, tá bom? Então, por enquanto, acho que era isso. Agora são exatamente... Deixa eu só subir aqui uma tela. Agora são exatamente 11 horas. Acho que nenhum britânico conseguiria fazer isso que eu fiz, começar exatamente às 10 e terminar exatamente às 11. Mas agradeço muito novamente ao projeto por me dar essa oportunidade de trabalhar o muralismo dentro da cidade de São Leopoldo, e a todos os coordenadores do projeto, secretário de Cultura, o tamboreiro, o prefeito Arivanazzi, enfim, a toda a direção do SEMAI, e agradecer a todas as pessoas que participaram, aos que vão participar das oficinas, a vocês que também, né, são importantes. Sem vocês também não teria muito o objetivo, tá bom? Agradeço, e fica aí então o convite para vocês me alimentarem de ideias que a gente vai tentar sintetizar num mural que vai ser bem bacana. E não inventem muito, porque é minha casa, viu? Um abraço a todos e vou concluir então a minha transmissão.